O valor da esperança. Não existem derrotas definitivas. A esperança é como água que umedece o leito da estrada, no subsolo. Por mais que se tente soterrá-la, sempre surpreende e renasce mais adiante. Há um provérbio popular muito sábio que diz: ninguém consegue cercar a água, e quando tentam, os muros das represas sempre ficam abaixo. O povo é essa fonte de água que jamais consegue cercá-lo. Embora haja repressão, enganação e acomodação, é apenas um momento que tentam deter. Mas, enquanto detêm, acumulam-se forças para voltar com mais energia e faz fluir as represas da dominação. Por isso, os poderosos temem a história, porque sabem que a rebeldia sempre traz de volta sonhos que estavam descansando em algum lugar da consciência dos que não admitem deixar jamais a esperança. O mutirão é nossa salvação. Na união, lá está Deus. Caminhando nas ruas, o povo se fortalece. Fortalece a si e a todos os seus. Juntos caminhamos, juntos lutamos. Importante é definir de que lado nós estamos. A nova sociedade é a sociedade da partilha, é o pé na estrada, a força na caminhada, os sonhos na cabeça, a história na mão, a certeza da vitória, é o reino de Deus, é a revolução. Sigamos, está em nós a solução. História na mente, mão na mão, cabeça nos sonhos, pés firmes no chão. Força, companheiras e companheiros, somos irmãs, somos irmãos, e sabemos que só estaremos em paz quando todos e todas, sem distinção, juntas e juntos, na mesma mesa, partilharmos o mesmo pão. Essa mesa nos ensina todo o bem que a gente alcança em comum devemos pôr. Todo bem que a gente alcança em comum devemos pôr.
Em nome do Padre Alejandro Cifuentes, em nome da equipe dos padres aqui da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, nossas boas-vindas a todos. Esta casa não quer apenas ter raízes a partir do sindicalismo, etc. Quer dar continuidade a um trabalho em favor da vida plena para todos. Obrigado pela presença. Nossas boas-vindas ao Frei Beto, cadê ele? Está lá. Nós conhecemos 30 anos atrás, uma vez eu convidei ele para um retiro do seminarista, ele se prontificou. Então, estamos aqui. Trabalhei com pastoral operária aqui na Jardim Erba, doutora Cardoso, com o padre Luiz Bacejo. Trabalhei na pastoral operária em Curitiba, com o Albio, que era o secretário particular do Lula. Então, a gente respira esses ares mais pertinentes ao seguimento do Senhor. Obrigado, bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Padre Carlos. É sempre muito bom, né, na nossa paróquia. Eu queria chamar também, que muita gente não conhece, o nosso padre assessor, Padre Luiz Stofanelli, por favor. Né? Chega aqui, depois eu vou baixar um pouco o som, que eu acho que está dando um pouco de eco. Apresentá-los aí, nosso padre, que é assessor. Vamos dizer, padre. Bom dia, gente. Na época que a gente começou o engajamento aí na comunidade, a vocação minha vem da SEB, da Pastoral Operária, vem. E aí a gente bebeu da fonte de muitos produtores teológicos. O Frei Beto é um, Leonardo Boff é outro. Então a gente fica feliz de estarmos aqui. É um momento bacana, eu sempre acompanho os inscritos, né? E estamos aí para, como diz o outro, para servir. Fazemos parte de um grupo de padres operários. Fui muito amigo do padre Maon, ele é falecido já, né? Mas que bom que a gente está aí nesse caminho e que a gente tenha um bom aproveitamento. Deus abençoe. Eu estou a serviço na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, fica lá na Represa, em Santo André. Então estamos servindo lá. Estamos aí com a Pastoral Operária, com as SEBs e aqueles trabalhos que a gente puder ajudar. Que Deus abençoe. Bom dia para todos nós. Obrigado, padre. Bom, pessoal, agora, né, agora a pessoa principal, né, do nosso evento, agradecendo muito a ele, né, Frei Beto, né, já lembrando que tem alguns livros lá, né, eu mesmo vou lá daqui a pouco escolher qual que eu não tenho ali, é difícil achar um, mais recente, provável. Então, chamar aqui então o Frei Beto, e já com uma provocação, né, Frei Beto? Depois de ontem, Frei Beto, eu sempre disse que a gente tem que guardar nosso pessimismo para dias melhores, né? E depois de ontem, Frei Beto, onde o inominável ficou inelegível, né? E agora, Frei Beto, podemos ficar pessimistas agora, Frei Beto? Ou ainda não? Ainda temos que esperar mais, Frei Beto. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, muito obrigado por tudo. Obrigado. Bem, bom dia a todos e a todas. Obrigado, Gilmar. Agradecer ao Padre Carlos pela acolhida aqui, ao Padre Luiz pela presença, ao pessoal da Pastoral Operária, todo mundo aí ficando de cabelo branco, fora aqueles que tingem, né? Dá uma disfarçada, né, Aldo? Então, eu realmente, quando eu volto aqui, fico muito emocionado, porque o pessoal veterano aí sabe como essa igreja marcou a nossa história, né? A história
das lutas dos trabalhadores. Esse salão aqui, as nossas Semanas do Trabalhador, exatamente neste mês de julho, que está começando hoje. E quando eu conto as Semanas do Trabalhador, as pessoas não acreditam, porque era em plena ditadura, a gente fazia conferências muito avançadas, de gente notoriamente progressista, de esquerda. E um detalhe que aí ninguém acredita mesmo, a gente cobrava entrada e lotava. Tanto que tinha um sistema de era mais barato quem comprava na fábrica e não aqui na porta. Na porta mas era um preço simbólico, né? R$5 na fábrica, R$10, não é isso, Janete? R$10, hein? Era menos, né? Não importa. Mas o que é interessante é que lotava, era de noite, julho, época de frio, e ainda as pessoas pagavam para vir aqui assistir às palestras. Era realmente uma época de muita mobilização. E hoje, infelizmente, essa mobilização não existe tanto, né? E por isso é que eles passaram o trator por cima da gente. E a gente, por milagre de 2 pontos percentuais, conseguiu que eles não prosseguissem agora, apesar de eles terem hegemonia no Congresso. Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês me pediram para falar sobre a conjuntura, ótimo. Mas como eu sou educador popular, vocês têm 10 minutos para fazer aí grupinho de 5 e escolher uma pergunta para me fazer. Eu quero partir do interesse de vocês. Então, você se organiza em grupo de 5, escala uma pessoa para fazer a pergunta, daqui a 10 minutos eu aviso que está na hora. Vamos lá. Vamos de 2 em 2 perguntas. E alternando. Primeiro desse bloco aqui, uma pergunta, depois daquele bloco ali. Seria bom que a pessoa viesse fazer a pergunta aqui, porque não sai na gravação. Então, por favor, a pessoa vem aqui para poder sair, porque está sendo transmitido online essa atividade. Diga o nome e a pergunta do grupo. Meu nome é Maria Aparecida da Costa, conhecida como Cida Costa. O grupo ali decidiu, na conversa que teve, quais as perspectivas nesta retomada da democracia e como deve atuar as pastorais e os movimentos sociais. Agora, desse lado aqui, diga seu nome. Olá, meu nome é Rodrigo Vicente, mais conhecido como Vicente, né? E partindo do princípio que ano passado derrotamos o fascismo nas urnas, como se daria o nosso desafio nessa nova conjuntura que temos o Lula como presidente, ao mesmo tempo a gente tem um Congresso repleto de fascistas e a esquerda, o campo progressista de maneira geral, ainda não muito mobilizado perante esses novos ataques, tá bom? Muito obrigado. Bem, uma alegria ver que as duas perguntas são a mesma pergunta em outras palavras, né? Deu para perceber. Exatamente, ou seja, como é que nesse processo, nessa conjuntura que nós estamos começando, que perspectivas tem a democracia e os movimentos pastorais e sociais e o campo progressista? O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que uma das preocupações minhas, sempre, principalmente durante os 2 anos que eu participei do governo Lula, 2003, 2004,
e nos 2 livros de avaliação crítica que eu escrevi sobre o governo do PT, os 13 anos do governo do PT, o Mosca Azul e o Calendário do Poder, eu sempre frisei que os governos do PT foram os melhores da nossa história republicana. Grandes avanços, principalmente em 2 níveis, nas políticas sociais e nas relações internacionais, a maneira como o Brasil se afirmou na sua soberania, na sua independência, respeitado internacionalmente, e também como ampliou as suas exportações, as suas relações multilaterais, etc. Porém, faltou alguma coisa. E o que faltou nesse alguma coisa? Faltou educação política do povo. Nós, durante os 13 anos, não valorizamos devidamente essa dimensão importante da política. O que é pastoral operária? Nada mais é do que um grupo, à luz do Evangelho, que faz educação política. Ponto. Isso é pastoral operária. Então, esse trabalho é que forma militantes. Todos nós que somos militantes, pastorais, políticos, sindicais, movimentos populares, de alguma maneira passamos por experiências e também por leituras e oficinas e treinamentos que nos formaram como militante. Por quê? Porque o normal na sociedade que nós vivemos é ser de direita. Isso é normal. Os excepcionais somos nós, não são eles. Nós vivemos sob hegemonia capitalista, vivemos num mundo controlado pelo capitalismo e sofremos uma deseducação política 24 horas por dia através da cultura que respiramos e da grande mídia. Porque o capitalismo, ele opera todo o tempo para poder cada vez mais se consolidar como sistema e não sofrer nenhuma ameaça, inclusive naturalizando a desigualdade social, naturalizando o racismo, a misoginia, o preconceito homofóbico e por aí vai. O capitalismo vive da desigualdade. Por quê? Qual é a lógica? Está no próprio nome do sistema, capital. O capital, o dinheiro, está acima dos direitos humanos, está acima de tudo. O capital não tem fronteiras, o capital não tem leis, o capital não tem barreiras. Quando você opera no seu celular e passa um zap, um Facebook para uma pessoa amiga, o capital, chamado plataforma digital, capta os seus gostos, os meus, o de todo mundo. E isso vale uma fortuna. Informação hoje é poder. Informação hoje é dinheiro. Quando você diz, olha fulano, eu não vou poder ir no seu aniversário porque eu estou meio resfriado, o Google captou isso, ou o Facebook, ou o Twitter, captou isso de bilhões de pessoas que estão falando que não vão fazer isso ou aquilo porque aparece a palavra resfriado ou gripe. Só para dar um exemplo. Lá na Califórnia, no Vale do Silício, onde ficam as sedes das chamadas Big Techs, que são essas grandes plataformas digitais, eles processam isso em milésimo de segundo e sabem que hoje, no grande ABC, está surgindo um surto de gripe. E imediatamente vendem essa informação para a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica imediatamente aumenta a produção e os preços.
aqui na região. Então, tudo é monitorado. Não tem ninguém que não seja monitorado. E isso eles não querem nunca acabar. Eles não querem, por exemplo, que essas plataformas sejam controladas pelo Estado, que eu acho que tem que caminhar para isso, ou nós estamos roubados, né? Tem que caminhar para isso, tem que ser um bem público, não pode ser um bem privado como é hoje. Meia dúzia de pessoas que têm o controle das informações recolhidas, elas sabem tudo, elas sabem se você tem chances eleitorais, se não tem, isso tudo vale muito dinheiro, essa informação. Então, a questão da educação política, ela é fundamental. Eu diria até mais. Ela é mais importante do que qualquer fator material. Até a falta de alimentos. Explico. Quando você está numa situação de adversidade, o que segura? Você tem duas atitudes diante de uma adversidade. Exemplo, você está preso, ou você está perdido numa mata, ou você está diante da doença grave de um filho. Você tem duas atitudes, ou desespero, ou você encontra um sentido na adversidade e consegue lidar com essa adversidade. Não tem outro caminho. Ora, o que leva muitos, pegar um exemplo da igreja, né? O que leva muitos padres e freiras que vêm de famílias burguesas e que depois passam pela formação religiosa e trabalhar nas áreas mais pobres, como a irmã Dorothy Stang, que veio de uma família rica lá dos Estados Unidos e foi trabalhar com sem terra no Pará, na Amazônia. O sentido. O que leva um Che Guevara, que já era ministro em Cuba, herói nacional, comandante da Revolução, a abandonar tudo aquilo para se meter na selva da Bolívia? O sentido. O que leva o herdeiro da família mais rica de Assis, chamado Francisco de Assis, a renunciar à herança do pai e fazer opção pelos pobres? O sentido. Quer dizer, o que comanda a nossa vida é o sentido. Então, uma mãe, um pai, diante de um filho muito doente, se ele tem o sentido do amor a esse filho, aquilo que para mim parece um peso nas costas dele, é um gesto de amor que ele lida tranquilo. Aquilo que diz o Evangelho, o fardo é suave e o peso é leve. Parece aparentemente uma contradição. Mas quando a gente tem o sentido, a gente enfrenta a adversidade. Eu vejo, por exemplo, o povo cubano agora está passando um aperreio danado por causa do bloqueio, da guerra, do desequilíbrio climático e da pandemia. Mas está resistindo. Está resistindo. Podia se revoltar, ir para a rua, como aconteceu no leste europeu anos atrás. Não, o povo resiste. Por quê? Porque é um povo politizado. Então, essa é a cabeça, é alimentar a nossa cabeça, é mais importante que alimentar a nossa barriga. Não estou dizendo que, sabe, um substitui o outro de jeito nenhum. Não dá. A fome, o primeiro direito humano é a alimentação, né? Em segundo lugar, a saúde, e em terceiro lugar, a educação. Mas o primeiro é a alimentação, não podemos viver sem alimento. Mas não basta o governo fazer políticas sociais, o governo tem que fazer políticas educativas, políticas de conscientização, organização e mobilização. São três esferas que se interagem, não é uma, duas e depois a terceira. Elas se interagem dialeticamente, como mecanismo de um relógio. E sem isso, a gente não consegue formar uma nação politizada, uma nação com consciência crítica. Então, diante das perguntas que coincidem, o que fazer? Primeiro, eu acho que hoje
nós temos que voltar ao trabalho de educação popular. Você que está no sindicato, fale isso no seu sindicato. Aqui nos sindicatos metalúrgicos, durante anos a gente manteve um curso de formação política dos trabalhadores que vinham da fábrica às 6 da tarde, entravam no curso e saíam às 9 da noite. Eu fui monitor desse curso. Na Pastoral Operária, a gente fez 1000 atividades de formação política. Havia um Instituto Cajamar, aqui na periferia de São Paulo, só para formar militantes sindicais de movimentos populares do Brasil inteiro. Então, nós temos que voltar a fazer isso. Você que é filiado ao PT, cobra do PT que dê a formação política que a Fundação Perseu Abramo deveria estar fazendo presencial e fazendo online. Cada um de nós tem que cobrar da sua esfera de inserção. Se você está ligado a um grupo pastoral, está ligado a um grupo social, sindical, partidário, temos que voltar a esse trabalho. Pois bem, como essa é uma inquietação muito forte que eu tenho, por esses acasos, dizem uns, eu chamo de Cristo incidência, em vez de coincidência, eu chamo de Cristo incidência. Acho que Deus cria essas situações. No dia 1º de janeiro, eu tive a oportunidade de falar durante 40 minutos com o companheiro Lula. Até brinco que deve ter sido a primeira audiência que ele concedeu no 3º mandato. Porque ele, naquele dia, conversou com muita gente, recebeu muitos chefes de estados, não sei o quê, deputados, senadores, mas eu não sei se ele parou 40 minutos numa sala fechada com alguém. E comigo ele parou, e não pelos meus belos olhos, vou contar a história. Eu fui convidado para a posse no Itamaraty. Havia 2 tipos de convidados, os do Planalto, que eram geralmente a classe política, etc., e os do Itamaraty, que eram os não políticos, né? Então era o pessoal da cultura, de religiões, enfim, esses movimentos identitários. Eu sei que tinha 3.500 pessoas dentro do Itamaraty. E tinha 2 setores, o setor dos chefes de estados, ou representantes, e o resto. E eu estava no resto, né? Então tinha um setor VIP lá, porque os chefes de Estado foram convidados para ir no Itamaraty, e o resto. Então, quando o Lula entrou no Itamaraty, eu estava numa posição, vamos dizer, privilegiada, junto àquela multidão. Ele me viu, veio, me abraçou e me tirou dali. E mandou eu acompanhá-lo. E fui subindo com ele, a Janja e o chefe do cerimonial dele. Entramos no elevador, fomos para o 2º andar, estava a família dele toda, e o pessoal, né, dizendo que queria cumprimentá-lo, tirar foto, não sei o quê, essas coisas todas que acontecem. E ele falava, não, eu preciso de uma sala que eu preciso falar com o Beto, eu preciso falar com o Beto. Bom, entramos na sala. Na verdade, ele, quando entrou na sala, nós 4, ele disse, ninguém se lembra de me dar comida. Eu tomei café da manhã, estou morrendo de fome. Né? Então, na verdade, ele se refugiou ali para poder comer alguma coisa. Claro, todos nós, né, pô? Você precisa beber água, você precisa... Só que as pessoas, sei lá, são pequenos detalhes que não acontecem, às vezes, em relação a uma pessoa que tem muita projeção. Esquecem até que a pessoa precisa ir no banheiro, né? Acha que não, deve ter um mecanismo qualquer que ela
superou a necessidade de ir no banheiro e tal, né? Pois bem, aí foi, enquanto arrumavam lá, detalhe, a comida tinha acabado, 3.500 pessoas, enquanto arrumavam a cestinha de mini pastéis, a gente conversou durante 40 minutos. E eu, então, expressei para ele essa inquietação em relação à educação política. E ele falou, eu estou muito preocupado com isso. Eu estou muito preocupado. Quando é que você vai embora de Brasília? Eu falei, eu vou depois da manhã. Aí, até porque no dia seguinte os voos estavam todos cheios, né? E caros também, porque era logo imediatamente depois. Falei, vou na terça-feira. Ele falou, eu quero que amanhã de manhã você converse com o Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável pela articulação com os movimentos sociais. E com a Gleisi, e ele disse, porque a Gleisi, que é a presidente do PT, está também muito preocupada com esse tema. Tá bom, acabou a conversa, fui embora, mas fiquei na dúvida, fiquei meio não muito crédulo que ele ia acionar isso aí. Pois não é que no outro dia, às 7 horas da manhã, o Márcio Macedo me liga e fala, olha, o presidente pediu para eu me reunir com você e a Gleisi, então estou marcando, você pode vir aqui no meu gabinete, no Planalto, às 10 horas da manhã. Eu falei, claro, e fui. Quer dizer, realmente a coisa foi levada muito a sério. A gente conversou 1h30, então eu coloquei essa preocupação que eu já descrevi para vocês aqui. Eu falo, olha, se não houver educação política, há o risco da direita voltar para a presidência em 2026. Por mais políticas sociais exitosas que a gente faça, há esse risco. E aí anotaram lá sugestões que eu dei, conversaram, deram várias sugestões também, enfim. E o Márcio levou o resultado da conversa para o Lula e depois ainda me comunicou que o Lula tinha aprovado, gostado, etc., e foi criada no Ministério uma diretoria de educação popular. Então, tem um ministro, tem o Simões, como é que é o primeiro? O Renato Simões, e aí me pediram uma indicação, indiquei o Pedro Pontual, que trabalhou comigo mais de 15 anos em educação popular. A gente tinha um centro, que ainda existe, um centro chamado CEPIS, em São Paulo, que dava assessoria ao Brasil inteiro a movimentos sindicais, partidos e movimento popular. Então, esse trabalho, foi montado o sistema dentro do governo para desencadear esse trabalho. Aí foi feito um seminário com educadores populares ligados a movimentos populares nos dias 11 e 12 de março, aqui em São Paulo, lá na Escola Paulo Freire. E o seminário foi muito bom, tinha umas 50 pessoas. E, enfim, foi formada uma equipe dentro do governo, etc. Só que eu estou preocupado, agora manifestação minha, eu não faço parte do governo e nem pretendo. O Lula perguntou se eu queria ir para o governo, eu falei não, eu sou um feliz ING, indivíduo não governamental, né? Tem ONG, eu sou um ING. Então, isso me convém até do ponto de vista político, porque eu posso dialogar sem nenhum interesse por trás, porque dentro do governo tem muito jogo de poder, né? Quem já participou aí, vários de vocês já participaram de administrações municipais, estaduais ou federal, sabe como a coisa é complicada, né? Fica sempre uma suspeita de que você está fazendo isso porque quer ascender ou quer tirar o espaço do outro. É complicado. O ser humano é um bicho complicado, nós sabemos disso. Então, isso me dá mais liberdade de participação.
E com isso eu tenho mantido esse diálogo com Lula, com Márcio Macedo, com Pedro Pontual, para a gente poder agilizar isso. Gostaria que a coisa fosse mais rápida, mas o governo está em fase de montagem, a Diretoria de Educação Popular ainda não tem o devido orçamento para desencadear isso. A minha proposta é muito ousada. O governo precisa ter 50, no mínimo, 50 mil educadores populares. Muito ousado, 50 mil. Pagos, contratados. Lá atrás, quando a gente tinha a rede de educação popular, que foi montada no governo Lula e Dilma, que pouca gente conheceu, até não convinha fazer publicidade, a gente conseguiu, na melhor fase, contratar 800 educadores populares. Mas, naquela época, era um pingo d'água no oceano e não foi devidamente valorizado. Então, em resumo, eu creio que nós temos que voltar para o trabalho de base. Nós temos que formar militantes, nós temos que formar gente conscientizada, organizada e mobilizada. Se não acontecer isso, eles vão tomar conta. Por quê? Porque eles são conscientizados, tudo concorre para fortalecer a cultura deles, eles são organizados cada vez mais e se mobilizam, até por uma vantagem, eles têm algo que nós não temos, dinheiro, e muito dinheiro. Não falta dinheiro, você vê, para botar aquela tuba toda em Brasília no dia 8 de janeiro, você imagina o custo daquilo. Porque é transporte, alimentação, alojamento, tudo. Muito dinheiro, claro, nunca faltou dinheiro para quem faz a política da direita. Então, hoje, nós estamos numa situação complexa, porque temos uma presidência progressista, um executivo progressista com um Congresso conservador, um judiciário que tende ao progressismo por toda a história que passou, mas a gente nunca sabe, ali tem alguns ministros no STF que a gente nunca sabe para onde eles vão pender nas grandes questões nacionais. Então não é seguro. Mas o Lula tem duas tornozeleiras eletrônicas, uma em cada pé. Então por isso que para ele caminhar não vai ser fácil. A primeira é o Congresso conservador, dominado pela direita. E a segunda é o Banco Central com essa taxa de juros, que impede desenvolver a economia. Embora o Haddad esteja fazendo um excelente trabalho, dando um banho aí, calando a boca do mercado, da Faria Lima, etc., mas essa questão dos juros inviabiliza os investimentos no Brasil e inviabiliza o crédito. Você tomar um crédito para fazer hoje um empreendimento, você tem que pensar 10 vezes, porque com esses juros absurdos, e o cara sabemos que mantém isso por razões ideológicas. Ele é bolsonarista não de camisa, de pele. Então, como a gente vai desencadear, tomara que o Lula consiga, nesses 4 anos, acabar com a autonomia do Banco Central. Porque senão a gente vai ter sempre o risco de ter 2 governos, um na política e outro na economia, que é o Banco Central. Porque o presidente do Banco Central, hoje gozando de autonomia, ele governa. Porque tudo depende do que decide o Banco Central. Então, vamos pegar mais 2 relatores aí, por favor, venham aqui na frente. Bom dia, meu nome é Renan. A nossa segunda pergunta foi muito parecida
com essas. A gente só acrescentou a questão da perspectiva para os governos da América Latina nesse novo ciclo progressista. E a nossa primeira pergunta foi, mediante tudo que aconteceu nesses últimos anos, qual a perspectiva para a esquerda da igreja? Como nós não percebemos que a extrema-direita existia e quais as possibilidades de entendê-la melhor? Sou Edson, de Ribeirão Pires. Nós estávamos comentando que está cheio de gente de cabelo branco aqui, né? Mas olha a juventude que está ali. Então, é um momento de bastante alegria. Nós passamos um período assim, imaginando que a PO estava envelhecendo e tudo mais. A juventude, ela está assim nos movimentos populares. Parabéns aí o pessoal da UP, pessoal que está no movimento Sem Teto, Sem Terra. O movimento eclesial precisa de vocês e é bom vê-los aqui. E é dentro dessa perspectiva, Beto, que a gente gostaria de ouvi-lo o seguinte: o trabalho de base sempre foi a nossa preocupação. O livro que você comentou é esse aqui, né, da experiência dele e dessa necessidade do trabalho que não foi feito no primeiro, no segundo governo, trabalho de base, trabalho político do povo, daí toda essa consequência, mas precisamos saber qual é a linguagem, como deve ser essa linguagem que a esquerda tem tanta dificuldade, que é a linguagem da juventude e principalmente, né, essa linguagem da internet, das novas mídias, das redes, que eu acho que é um pouco a gente precisa avançar, porque a direita está há anos-luz à frente dessa discussão, né, do domínio das redes sociais. Bem, então eu vou ser breve na questão que o Renan colocou e vou me desenvolver mais na questão que o Edson colocou. Por quê? Porque, primeiro, ainda não dá para a gente afirmar que há um novo ciclo progressista na América Latina. Né? Porque, pelo contrário, a situação é preocupante. O Boric, do Chile, por exemplo, que a grande mídia diz que ele é de esquerda, ele é exatamente a imagem e semelhança do FHC. Né? Só que, para nós que somos de esquerda, pensar que um dia a nossa direita era o PSDB é um luxo, né? É um luxo. É um luxo. Pensar que um dia a nossa direita era o PSDB, ou seja, hoje o PSDB a gente chama de companheiro. Está aí o Alckmin de vice do Lula, né? Chama de companheiro, porque agora que a gente está conhecendo o que é direita mesmo. Porque vocês nunca viram um político do PSDB vir na televisão falar: eu sou de direita. Nunca ouviram isso. E agora eles não têm a menor vergonha, eles se orgulham de falar isso. Então a coisa é perigosa, é perigosa. E por outro lado, tem situações periclitantes aí, como é o caso da Argentina. Dificilmente o setor progressista vai ganhar as eleições presidenciais na Argentina, porque o país está destroçado, foi um desastre esse governo do Fernandes lá. Então, a situação ainda, nós estamos longe de poder dizer que a América Latina está num novo ciclo progressista. O que nós temos realmente hoje de progressismo é Cuba, Venezuela, Brasil, Colômbia e eu acho que para por aí, e Bolívia. Pois é, o Chile eu acabo de dizer que é um PSDB. Eu não consigo. Hein? Como? Nicarágua eu ponho vários sinões. Vários sinões. Eu acho que Nicarágua entrou num processo muito complexo, sabe? Eu ponho um grande ponto de interrogação, porque eu acho que a Nicarágua está desenvolvendo uma política de exclusão da oposição
que não convém de jeito nenhum com uma perspectiva progressista. Eu não sei, eu acho que o resultado disso vai ser desastroso para a própria Nicarágua, né? Porque eu conheço vários companheiros que foram guerrilheiros sandinistas que hoje são muito críticos ao atual governo. A começar, ele já faleceu, do Ernesto Cardenal, né? Mas eu conheço outros que foram até comandantes sandinistas que hoje não estão de acordo com a linha que o governo está tomando. E essa coisa, por exemplo, de expulsar padres, bispos, gente sandinista, não é gente de direita, não, porque eu conheço, eu trabalhei na Nicarágua durante muitos anos. Então, tem colegas meus, até um frade dominicano, que é espanhol, que agora acaba de ser expulso da Nicarágua por fazer crítica ao atual governo. Então, e crítica pela esquerda, né, e não pela direita. Então, a coisa é complexa. Agora, no campo da igreja, a igreja na América Latina e no mundo, hoje não tem nada de progressista. Por que não tem nada de progressista? Porque foram 34 anos de pontificados conservadores. João Paulo II e Benedito XVI. Então, toda essa safra de padres e bispos aí é majoritariamente formada durante esses 34 anos de pontificados conservadores. Existem alguns progressistas, mas são exceções. São exceções. A igreja hoje é de moderada à direita e não de moderada à esquerda, como foi no passado. A sorte é que é como no Brasil, né? Toda uma estrutura política conservadora e um presidente progressista. E a igreja é a mesma coisa, um papa ultra-progressista, e que é considerado comunista por vários bispos e cardeais, abertamente. Abertamente. Né? Não é que eles falam isso Não, eles falam para a mídia. Tem bispos nos Estados Unidos que criticam abertamente o Papa, dizendo que ele está reforçando as teses comunistas. Não diz assim, ele é comunista, mas ele está reforçando as posições comunistas. Ele está favorecendo o comunismo. Então, a igreja hoje é um corpo conservador com uma cabeça progressista. É um ser esdrúxulo, né? Porque nós não temos... Eu estou muito impressionado com a quantidade de seminaristas e novos sacerdotes que estão mais preocupados em sair de batina na rua, sabe, em celebrar a missa cheia de rococós, do que em fazer pastoral popular. Ninguém quer saber mais de pastoral popular, não. São raros, não é a maioria. A maioria busca no sacerdócio uma maneira de se acomodar, porque vai ter casa, comida, roupa lavada, carro, e ainda a vantagem de não ter que pagar imposto de renda, né? Que é uma coisa que eu pessoalmente sou contra, porque isso permite a corrupção dentro das igrejas, né? Não tem controle, sabe? Vira um grande negócio. Tem muito bandido aí fundando igreja, porque pode movimentar o dinheiro sem ser ilegal e, ao mesmo tempo, sem ser controlado. Então, é um grande negócio. Bem, fecha o parênteses. Então, eu creio que hoje nós temos que reforçar as pastorais progressistas, né? Os movimentos pastorais, enfrentando qualquer lugar que a gente vai fazer pastoral progressista, vai enfrentar setores católicos, conservadores ou até fundamentalistas, como eu enfrentei agora em Caxias do Sul, em que os pais dos alunos intimidaram as irmãs do Colégio São José e elas, então, vetaram que eu falasse no auditório do colégio. A palestra não era nem promovida por elas, era promovida por um consórcio de movimentos sociais e sindicatos.
Mas elas vetaram com medo dos pais, eles fizeram um abaixo-assinado de 2.700 assinaturas e eu fui transferido para auditório da universidade, que era maior, e lotou. Por quê? Porque esses pais fizeram propaganda da minha palestra. Até agradeço a eles. Por essa... Não, e nacional, não foi só lá, não. A coisa teve repercussão nacional, né? Então, eu até achei bom nesse sentido. O tiro saiu pela culatra. Mas é isso, a gente tem que estar preparado para esse enfrentamento, coisas que não havia antigamente. Você tinha uma igreja com gente mais conservadora, etc., mas não havia essa animosidade, né, essa mobilização deles quererem impedir o nosso espaço. Mas vamos lá, a questão do Edson aqui, que é muito séria, que é o problema da juventude e das redes digitais. As redes digitais, a inovação tecnológica mudou a face da humanidade. Mudaram, né? Mudaram a face da humanidade. Por quê? Porque elas trouxeram várias mudanças, várias inovações. Primeiro, fizeram com que as pessoas se fechassem cada vez mais no individualismo e no narcisismo. Aquela coisa da pessoa postar foto dela, né, o tempo todo e querer saber o que os outros acharam, e querer saber o que eu postei aqui, o que a minha bolha, se gostou, se não gostou eu cancelo, né? Se gostou, meu narcisismo cresce. Gente, a perda de energia psíquica e de tempo que se gasta nas redes digitais é uma coisa incomensurável. A média brasileira é de 4 horas por dia, que as pessoas estão deixando de ler, estão deixando de ter relações familiares, relações de amizade, estão deixando de fazer exercício. 60% da população brasileira está acima do peso, as pessoas não andam, porque ficaram fechadas na sua bolha. Isso prejudicou enormemente as relações de mobilização. Eu não preciso mais, como antigamente, ir no sindicato para estar informado do que está acontecendo com a categoria. Basta eu ligar o telefone. Eu não preciso mais ir na igreja, eu não preciso mais ir na associação, sabe? Eu me sinto informado mexendo no meu celular. Então, isso está esgarçando as relações sociais. E isso se reflete em todos os agrupamentos de relações sociais. Aí você pega sindicato, partido, igreja, associações, grupos, cooperativas, tudo está esgarçando. Eu não preciso sair de casa, sair do meu quarto para estar ligado no mundo. Outro fator, perde-se enorme tempo sem absorver nada de substancial nas redes. Para quem é professor aí, ou pai de jovem, eu vou dar uma sugestão. Faça esse teste que você vai ver. Pega um jovem aí de 9 a 20 anos, pergunta para ele quanto tempo ontem ele ficou no celular, nas redes. Ele vai mentir, né? Vai dizer que ficou 1 hora, 2 horas, né? Ficou mais, mas ele vai mentir. Aí você dá uma folha de papel em branco para ele e uma caneta. Agora você vai escrever aí, você tem 10 minutos para escrever aí quais são as 10 coisas que você aprendeu ontem nas redes. Vocês vão ver o resultado. É impressionante.
No máximo, eles conseguem escrever 2 ou 3. Por quê? Porque, na verdade, eles não estavam navegando, eles estavam naufragando. Esse é o verbo. Eles estavam naufragando, pulando de uma coisa para outra, pipocando. Isso leva a um desgaste psíquico enorme. E mais, a quantidade de gente também adulta que dorme sem desligar o celular, porque o celular é a minha conexão com o mundo. E eu não posso ficar desconectado do mundo. Vai ver que o mundo vai precisar de mim essa madrugada para eu salvá-lo. Então não posso me dar o direito de ter um sono tranquilo. Isso está levando a um novo tipo de adição. Adição é dependência, né? O adito da cocaína é o cara que é dependente de cocaína. E hoje essa já está caracterizado como enfermidade, essa dependência do celular. Não posso ficar desligado, não posso desligar esse aparelho nunca. Põe para abastecer, mas ligado, né? Porque senão eu fico perdido no mundo. Aí eu vou para a solidão. Agora vem o outro lado. As redes digitais são as empresas mais valorizadas da história da humanidade. Google, Twitter, Meta, Facebook, Telegram, Instagram, não sei o quê, são as mais valorizadas da história da humanidade. Não tem nada que tenha mais valor monetário do que essas empresas. Por quê? Porque elas não existem para nos informar, não existem, sabe, para facilitar a minha amizade com o Aldo, né, com a Cida. Não, elas existem para ganhar dinheiro. E como é que elas ganham dinheiro? Através principalmente de 2 ferramentas. Primeiro, a ferramenta que todo pescador, quem já pescou aqui, usa. Você só põe no anzol uma isca que vai atrair o peixe. Você não põe bota, como aparece nas caricaturas, né? Quando você vai pescar, você não põe uma bota velha, sabe? Um pé de chinelo velho. Você põe uma minhoca saborosa, acreditando que ali você vai pegar um peixe. Eles fazem a mesma coisa com aquela porcariada enorme que colocam lá dentro, mas que atrai. Sabe, aqueles memes, aquelas filminhos, aquele não sei o quê, que atrai. E aí a gente fica ligado, porque por isso que é chamado redes, né? O rede pega o peixe, não é isso? Pega o peixe. E o segundo fator é injetar informações que nos levem à insegurança. Quanto mais insegura uma sociedade, mais de direita ela tende a ser. E quanto mais uma sociedade se sente segura, menos ela precisa de um paizão para cuidar dela. Então é preciso semear a insegurança, a instabilidade, deixar as pessoas muito ameaçadas. E é esse sentimento de insegurança que leva ao neofascismo, ao neonazismo. Para quem tem Netflix aí, eu recomendo um filme chamado Cabaré Eldorado. O filme é interessante porque é baseado em história real e tem muitas cenas reais do nazismo. É um filme sobre a história da Alemanha nazista. Eldorado, Cabaré Eldorado. Veja esse filme. Como é que um povo tão culto como o alemão se submeteu a um imbecil que nem era alemão, era austríaco, o Hitler nasceu na Áustria, né?
se submeteu ao imbecil como um cordeirinho diante do pastor, por causa das forças políticas dele, que se viraram forças milicianas, como o Bolsonaro fez aqui, né? Tentou fazer aqui, criou um clima de insegurança muito grande, e aí a gente precisa de segurança. Então tem que vir um cara com muita munição na cintura. Não adianta vir com discursinho. É isso, é por isso que, né, na hora que a sua rua está cheia de assalto, você não quer fazer reunião de associação de moradores, não. Você quer que a polícia plante uma viatura ali, com arma até os dentes, para dar segurança na rua. Isso é psicológico na gente. Uma criança que vai no parque de diversões e se perde do pai, ela fica muito insegura. Na hora que ela encontra, ela agarra na perna do pai, mas agarra, porque encontrou a segurança. Então, as redes disseminam essa sensação de insegurança, de orfandade, e de que, portanto, nós precisamos de alguém que cuide de nós com muita força, com muita violência em tudo aquilo que nos ameaça. E daí o crescimento do neofascismo no mundo, cada vez mais, né, ainda mais agora com a guerra da Ucrânia, tudo isso, o conflito leste-oeste, né, a Guerra Fria está voltando. E por que a Guerra Fria está voltando? Porque hoje o mundo tem duas potências, Estados Unidos e China. Os Estados Unidos sabem que a China tem tudo para ultrapassá-lo, tudo. Ainda mais, não só a riqueza, como a população, né? São mais de 1 bilhão de chineses. E nos Estados Unidos são um pouco mais de 300 milhões de habitantes. Mas acontece que os Estados Unidos gastam, este ano de 2023, quase 800 bilhões de dólares em armamentos, guerra, aviões de combate, em armamentos, no bélico. E a China gasta quase 300 bilhões, muito menos que os Estados Unidos, quase 3 vezes menos que os Estados Unidos. Por outro lado, os Estados Unidos têm 800 bases militares fora do território dos Estados Unidos, e a China não tem nenhuma base. Só existe soldado chinês dentro da China. Ora, então, como a China não investe o seu capital no bélico, ela investe na ciência e tecnologia. Já está chegando aos 6G na internet. 6G. E os Estados Unidos mal está entrando no 5. E os americanos sabem disso. Então, eles querem obrigar a China a gastar no bélico. Estão provocando para ver se a China, né, deixa de gastar na ciência e tecnologia e invista mais em armamento. Porque, se não acontecer isso, os americanos não podem reduzir a cota de dinheiro do bélico, porque senão eles deixam de controlar o planeta, né? Pelo menos o mundo ocidental como controlam, e com isso a tensão é cada vez mais forte. Vamos pegar mais 2 grupos aí. Levanta a mão aí, quantos grupos faltam? Levanta a mão, falta 1, 2, 3, só esses 3? Então vem, boy, vem também, vamos lá liquidar a fatura aqui. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Terezinha de Jesus, moradora aqui de São Bernardo do Campo.
No nosso grupo aqui, a gente levantou vários assuntos. Nós falamos que nós elegemos o nosso governo popular, nós falamos de políticas públicas, né, que está chegando, mas, por outro lado, nós vemos violência, nós vemos o racismo estrutural aumentando e nós vemos gente passando fome, moradores de rua. Mas também, por outro lado, vemos um povo adormecido. Aí a pergunta, né? Qual a injeção, qual a vacina para a gente dar um boom para o povo acordar? Isso já pensando nesse grupo aqui. A gente convidou muita gente para estar aqui. Eu mesmo fiz esse papel. E aí você vê que nós não somos tantos assim, né? Gente, tem um Ford Ka preto atrapalhando a saída aí. De quem que é o Ford Ka preto? Ah, já foi lá então. Obrigado. Então, Frei Beto, qual é a vacina para a gente acordar esse povo? Olá, eu sou o Thierry. Thierry. Nossa pergunta é como articular os movimentos populares e os nossos ideais que nos mantêm unidos com os jovens e, dentro disso, como motivá-los, visto que a direita tem fundações que têm capital para atingir essas pessoas, para conseguir realmente educá-las, como a Fundação Roberto Marinho, e como nós vamos conseguir motivar a juventude dada a conjuntura atual. E é isso aí. Bom dia a todos e a todas. Nossa pergunta primeira já foi respondida. Meu nome é Adair, o apelido é Boy. Acho que a questão da juventude ela é fundamental nesse processo. A gente se lembra da nossa época, que o Beto falou aqui, da década de 80, 79, 80 e 90, a juventude ela era vibrante dentro do movimento popular, da igreja e do movimento sindical. Hoje a internet distanciou a gente. O jovem se acha mais inteligente do que qualquer um de nós aqui, porque ele tem informação. Mas é uma informação que isola ele do coletivo, da luta e da organização. Então, acho que um dos desafios é de que forma a gente vai trazer esse jovem de novo para a luta, para participar das atividades. Porque a gente olha aqui, a maioria da nossa militância da década de 70 e 80 e 90 foi engolido pela máquina do Estado. Foram tudo incorporado e esse pessoal que era militante, a máquina do Estado engoliu eles. E eles deixaram de fazer essa militância que a gente faz no dia a dia. E essa questão do celular é terrível, né? Dá a impressão que quando você está sem ele, você está nu, está despido. Então, é esse desafio que nos traz aí essa nova conjuntura. Bem, as três perguntas coincidem, deu para perceber, né? Na verdade, as três perguntas é como é que a gente faz trabalho de politização e, sobretudo, como é que a gente faz trabalho de politização com a juventude. Essa é a questão. Todo mundo aqui conhece a música da Gal Costa, que tem um verso muito interessante. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Não é isso? Pois bem. Levanta o braço aí. Quem se iniciou na militância antes dos 30 anos? Pode abaixar. 90%. 90%. Todos os revolucionários na história humana, todos, de Jesus a Espartacus, de Marques a Che Guevara, de Lênin a Fidel Castro, de Mao Tse Tung a Rosa Luxemburgo, de Luiz Carlos Prestes a Marighella, todos começaram
antes dos 30 anos. É muito difícil alguém, depois dos 30 anos, iniciar na militância. Muito difícil. A pessoa já está mais acomodada, está preocupado com a família, casou, está preocupado com o emprego, não pode perder o emprego, não vou me envolver nessas coisas. Quando os meus sobrinhos perguntam, tio, você quando tinha a nossa idade, experimentou drogas? Eu falei, não. Agora, calma lá. Não pensa que eu não era viciado, não. Eu pertenço a uma geração muito viciada. A gente tomava utopia na veia. Utopia na veia. Né? A gente não queria mudar o Brasil, não. A gente queria mudar o mundo. Mudar o mundo. E muita gente deu a vida por causa desse vício, viciado em utopia. E isso é que nos motivava. A gente enfrentou manifestação, pauleira, prisão, banimento, exílio, assassinato, sabe? E quem sobreviveu está aí, né? A maioria que sobreviveu está aí na luta. Tudo de cabelo branco, como eu, bengala, né? Já estamos naquela geração, porque a vida tem duas fases, né? A da sorveteria e a da farmácia. Já estamos na fase da farmácia. Então, mas estamos aí, sabe? Você pode dar um balanço e ver que o pessoal está na luta. Você vê o Lula. Eu falei com o Lula no dia desse papo. Falei, pode se preparar, cara, porque esse é o seu penúltimo mandato. Ele riu. Eu falei, eu tenho certeza que você vai ser o candidato à sua sucessão em 2026. Depois ele admitiu isso em público, né? E hoje o PT já admite também, cada vez mais a mídia também, que ele vai ser o sucessor dele. Vai ser o primeiro brasileiro a ter 4 mandatos, né? Se a gente souber trabalhar, né? Isso aí, esse agente é o governo e nós, né? Souber trabalhar. Então, em resumo, investir na juventude é fundamental. Fundamental. Agora, tem razão. Se você colocar lá na propaganda do sindicato, vamos fazer um curso de formação política, vai meia dúzia de jovens. Mas se você colocar, vamos fazer uma oficina de música, eu garanto que não vão aparecer 20, vão aparecer 200. Ou seja, o peixe se pesca segundo a isca. Se a gente não souber usar a pedagogia, eu morei 5 anos na favela, lá em Vitória. Se você falasse lá para as mulheres, vamos fazer uma oficina de política, não ia ninguém. Já naquela época, estou falando dos anos 70. Mas quando a gente falou, vamos fazer um curso de culinária para aprimorar trabalho na cozinha, encheu de gente. Por quê? Porque muitas mulheres trabalhavam de cozinheira em casa de família. Ou mesmo queriam melhorar a cozinha da sua casa porque tinham poucos ingredientes e como aproveitar melhor, evitar desperdício, etc. Agora, através dessas duas portas, a gente pode fazer um enorme trabalho político. Não precisa ir longe. Pega as letras do punk hoje, pega as letras e faz uma oficina de música e começa a analisar essas letras, que são letras de protesto, são letras de mudança de costume. Sabe? Algumas são exageradas, pornográficas, não importa, mas é por aí que se abre o debate crítico. Ou quando você pega um curso de culinária, você consegue chegar no tema por que tem gente vivendo em insegurança alimentar e fome. Por que tem tanto desperdício na cadeia alimentícia?
Então, é questão de Paulo Freire. Sem uma boa dose de Paulo Freire, pelo amor de Deus, se você não leu Pedagogia do Oprimido, né, e se você vai fazer alguma coisa lá no seu sindicato, movimento popular pastoral, sabe, fala com a gente, vamos fazer um curso de educação popular, formar educadores populares, porque aí a coisa deslancha. O que não pode é a gente achar que a juventude hoje está com aquela sensibilidade dos anos 70 e 80, principalmente com toda aquela ebulição política que havia na luta do final da ditadura ou no movimento operário aqui no ABC. Não tem mais isso. Mas eles têm outro tipo de motivação. E é dessas motivações que a gente tem que partir. É sempre partir do interesse. Por que muitos de nós fomos formados na igreja? Porque a gente tinha interesse de conhecer melhor a Bíblia. Porque a gente tinha interesse de conhecer melhor a teologia. E é isso que nos atraiu. Não foi porque a gente de cara ouviu falar em teologia da libertação e foi atrás. Não, isso veio muito depois. E hoje, por exemplo, o único canal que a gente tem para conversar com uma família de uma igreja evangélica fundamentalista é a Bíblia. E aí, quando a gente começa a dialogar, no nosso ponto de vista, a gente consegue, pelo menos, colocar dúvida na cabeça dessa família. Por quê? Porque eles não têm o entendimento do texto bíblico dentro do seu contexto. Eles usam a Bíblia literalmente. E quando a gente começa a contextualizar, eles ficam, sabe, pelo menos em dúvida. Alguns se abrem, outros não. Mas é o canal que a gente tem hoje para dialogar com eles, é a Bíblia, porque a Bíblia é tudo para eles. Né? Ou seja, está na Bíblia porque Deus está falando e acabou. Só que a gente pega lá e fala, vem cá, Jesus morreu de quê? Morreu crucificado. Sim, então ele não morreu de doença, não morreu de desastre na rua, né? Um camelo foi atropelado, né? Morreu de quê? Então ele morreu, e por que ele morreu na cruz? Você começa o porquê. Porque foi condenado. Por que ele foi condenado? Enfim, quando o cara chega à conclusão que Jesus morreu como um preso político, alguma coisa acende na cabeça dele. Jesus morreu porque anunciou um reino que não era o de César dentro do reino de César. É a mesma coisa que você falar em socialismo dentro do capitalismo e em democracia dentro da ditadura. Então, a questão toda é, nós precisamos fazer o trabalho e fazer um trabalho pedagógico. E um tema que interessa muito a juventude é justamente isso, redes digitais. E vamos trabalhar redes digitais. Agora, tem que ter pedagogia para entrar na questão política, começar a analisar por que essas redes são gratuitas para nós, de que elas vivem. Vivem, evidente, a hora que você procura um tênis na internet, você recebe a semana inteira propaganda de tênis. A semana inteira, mas você não diz para ninguém que está interessado em propaganda de tênis, mas a internet sabe, o algoritmo sabe. A inteligência artificial sabe, não é uma pessoa, é tudo feito através da inteligência artificial. E que é uma coisa que hoje muita gente não sabe aonde isso vai chegar com a humanidade, onde nós vamos parar com essa capacidade de ter máquinas que pensam, propõem, interagem, falam, só não podem criar, né? Só não podem criar, ou seja, nunca vão fazer uma obra de Machado de Assis, né? Uma música do Chico Buarque, do Geraldo Vandré, nunca vão fazer isso porque essa criatividade elas não têm emoção, né? Então não tem sentimento, então estão longe de poder substituir o humano, mas de qualquer forma
elas têm algo muito importante. Elas dominam toda a informação sobre as nossas vidas. Toda a informação. Sabe com quem que a gente se relaciona, como se relaciona, o que que diz, qual é o conteúdo, tudo. É por isso que nessas CPIs aí, pega o celular de um réu e pega tudo que está lá dentro. Mesmo que o cara tenha apagado. Apagou para ele, mas não apagou para a rede. Né? É como você falou no telefone e desligou. Só que a empresa telefônica sabe que você falou tantos minutos e vai te cobrar por aquilo. Né? Então, o controle do outro lado é muito grande. Hein? Tudo. Eu, quando quero saber de mim, eu vou na internet. Sabe mais do que eu mesmo. Né? Vou na internet. Então, gente, vamos caminhando aqui para a gente poder conversar, tomar um lanche, já foi demais. Então, em resumo, acho que todos os grupos foram contemplados aí, né? Não ficou faltando nenhum. Em resumo, nós estamos iniciando um processo político novo. Durante esses poucos meses, 6 meses de governo, muita coisa foi feita. Eu não vou elencar, porque eu não queria chover no molhado, quer falar, não, olha, o governo já fez muito, fez 2 planos safra, o plano da agricultura familiar é muito bom, o governo conseguiu consolidar a grande cobiça do Centrão, que é o Ministério da Saúde, com a Anísia Trindade, está lá, o governo conseguiu organizar melhor a questão da vacina no Brasil, o governo aumentou o salário mínimo, o governo está fazendo o desenrola, o governo na economia está dando um banho, até a direita reconhece que está dando um banho, né? O Brasil está crescendo, ao contrário do previsto, a inflação está lá embaixo. Agora, por exemplo, passagem de avião reduziu muito, né? Tá enchente de gente aí viajando de avião, voltando como lá atrás daqueles anos Lula. Por outro lado, internacionalmente o Lula está dando um banho, reforçou a CELAC, que é o grupo dos países da América Latina e do Caribe, teve a ousadia de receber bem o Maduro aqui, que tinha sido banido do território brasileiro pelo Bolsonaro, e que dá uma grita danada, porque o pessoal não tem por onde gritar, então fica, não sei o que, o Maduro, agora por causa de uma entrevista dele, a entrevista excelente na Rádio Gaúcha ontem, eles pegam uma frasezinha e começam a explorar, mas isso sempre vai ser assim, né? Então, o governo tem caminhado muito bem, tem dado passo, só não melhorou ainda mais ainda. Por exemplo, o Centrão queria detonar a Marina e não conseguiu. Não conseguiu. A Marina ficou meio assustada no início, achando que ia perder poder, e não conseguiu, né? Porque o Lula não é burro, ele sabe muito bem que a questão do meio ambiente da Amazônia hoje é fundamental no governo dele, até porque o Brasil vai ser a sede da Conferência do Clima do ano que vem em Belém do Pará, em novembro. Então vem o mundo inteiro para Belém. Imagina se ele vai pisar na bola com essa questão. Pelo contrário, ele vai preparar tudo para o pessoal aplaudir a política ambiental dele. Então a Marina está super segura. E por aí vai. Então eu não queria nisso. Eu queria justamente enfatizar esse tema que me preocupa. As políticas sociais podem ser as melhores do mundo, as econômicas as melhores do mundo,
mas a história mostrou que política econômica e política social melhor do mundo não muda a cabeça das pessoas. E aí eu termino com esses dois exemplos. 70 anos de socialismo na União Soviética. Não tinha miséria, não tinha pobreza, alto nível de educação e saúde, grandes avanços econômicos, científicos, tecnológicos, a ponto da União Soviética chegar no espaço primeiro que os Estados Unidos, colocar o Gagarin lá dando volta na Terra primeiro que os Estados Unidos, e aquilo veio abaixo, sem disparar um tiro, depois de 70 anos. Por quê? Porque não tratou de fazer educação política. Então o capitalismo foi minando, e aquilo desabou. E um exemplo mais recente, 4 gestões em 2 prefeituras do PT, 4 gestões seguidas, Maricá, no estado do Rio, e Patinga, Minas Gerais. 4. Né? São 16 anos. Bolsonaro ganhou no primeiro e segundo turno nos 2 municípios. Alguma coisa está errada. Maricá, todo o transporte público é absolutamente gratuito. Todo. Não é assim para os idosos, para as crianças que estão com uniforme, não, é para toda a população. Tem um hospital chamado Ernesto Che Guevara, de alta excelência. E a população votou no Bolsonaro. São os 2 exemplos que eu dou da importância do nosso trabalho político. Então vamos agora tomar um lanche, conversar, jogar a conversa fora.